Olá, bem-vinda, bem-vindo à primeira aula do curso de Introdução à Astrologia Arquetípica e Vivencial. Vamos nesta aula falar sobre a estrutura, ou seja, o esqueleto do mapa natal, e abordaremos, assim, ao de leve, o que é a astrologia arquetípica e qual é que é o contexto, enfim, em que nós vamos estar a trabalhar durante estes próximos meses. E depois vamos falar sobre o mapa natal e a sua localização no espaço. Que espaço? O nosso espaço interno. Falamos ainda sobre quadrantes e estações do ano, sobre as cruzes, os signos, os meses e depois os elementos, de forma a que possamos hoje sair daqui com uma primeira abordagem à anatomia do mapa natal. O que é mesmo importante para mim, e o meu objetivo, é que no fim desta aula tu possas olhar para cada um destes elementos estruturais do mapa e ressignificar o que fores ouvir aqui a partir da tua própria experiência pessoal, a partir da tua vivência. Portanto, nós vamos dividir esta aula em duas partes, de forma a que tu possas ficar com o primeiro conteúdo, digeri-lo, para depois então passares para a segunda parte da aula. E na segunda parte da aula vai ser uma parte em si, esta parte mais incisiva na estrutura do mapa e uma parte que vai também exigir de ti uma reflexão mais ativa, tá bom? Portanto, esta primeira parte, a primeira parte do vídeo, digamos que estás numa posição mais passiva, mas no segundo vídeo então acho que é importante trazer o caderno para o lado e utilizar o vídeo como inspiração, como guia para um trabalho mais vivencial com aquilo que é o esqueleto, a estrutura do mapa. Então, vamos aqui falar um bocadinho sobre a origem da astrologia, que ninguém sabe qual é. Portanto, assim como ninguém sabe há quanto tempo existe o tempo, também não se sabe ao certo quando é que surgiu a astrologia, nem como. Acredita-se, devido, enfim, a alguns artefatos arqueológicos, alguns antropólogos apontam assim para qualquer coisa como ali pelo Neolítico. O que é certo, enfim, é que desde que o homem começou a registar o tempo, através dos ciclos, enfim, do Sol, da Lua, o ciclo diário, o ciclo mensal, o ciclo anual, que ele procurou dar significado à relação entre a sua existência e a experiência e os ciclos da vida, morte-vida. E quando eu falo de vida, morte-vida, falo, enfim, do ciclo diário, do ciclo mensal, do ciclo anual, daquilo que nasce, morre, volta a renascer, que segue exatamente a mesma matriz, não é? Ou seja, cujo nosso desenvolvimento pessoal segue exatamente a mesma matriz. Portanto, a vida, a morte e a vida prefaz um círculo, uma espiral que está em constante movimento e nós estamos em constante movimento nesta espiral. E o homem antigo, portanto, os nossos ancestrais, encontraram na astrologia uma maneira de conseguirem perceber o seu lugar na impermanência da vida. Este respeito, esta reverência, esta humildade perante estes significados que contêm em si tanto de profundidade quanto de longínquidade, são a pedra basilar não só do meu trabalho, como daquilo que eu vou partilhar contigo durante este curso. E então, para que é que serve a astrologia arquetípica? Perguntas-me tu. E eu digo, para que é que serve a astrologia? Para mim. Para mim, ao longo destes anos, e são mesmo muitos anos, a estudar e a relacionar-me, enfim, cotidianamente com a astrologia,
aquilo que eu fui extraindo ao longo dos anos é que, para mim, a astrologia serve para observar, entender, dar significado e auto-educar-me, que é o mais importante para mim. Portanto, uma resposta muito rápida era: a astrologia serve para eu poder perceber como é que eu me posso auto-educar. Mas para eu chegar à parte da autoeducação há toda uma série de passos, enfim, que antecedem esse culminar, esse grande objetivo. E o primeiro deles todos é observar. Reparem, a astrologia surgiu com a observação do céu e da terra. E o primeiro ponto de encontro com um mapa, o primeiro ponto de encontro com uma mandala astrológica é, sem dúvida, a observação. E aquilo que eu vou observando através da astrologia, através da informação que me chega do mapa, não é? São as várias nuances do self, através dos vários arquétipos, portanto, dos vários signos e das camadas de cada um dos signos. E a partir desta observação, portanto, a partir da observação de como é que cada um destes signos canta, qual é que é a voz, qual é que é o tom, qual é que é o ritmo de cada um deles, eu chego a um entendimento entre a ligação entre um acontecimento específico, a ligação entre um padrão, a ligação entre um modo de estar, um modo de ser e o seu arquétipo correspondente. Agora, observar e entender, normalmente, é o objetivo para a grande maioria das pessoas. Eu acredito que observação e entendimento têm que dar lugar a um ressignificado, ou seja, eu vou-me relacionando com a minha vida e com os acontecimentos da minha vida muitas das vezes a partir de um nível de inconsciência. E a partir do momento em que eu observo e eu entendo, eu preciso de reescrever a minha história à luz desta nova consciência. E aí eu vou criando uma linha narrativa que me permite, com integridade, com conhecimento e com consciência, escrever o meu presente e apontar o caminho para o meu futuro, de modo a que não sejam estes arquétipos a partir do inconsciente a escreverem a minha história, mas que eu tenha voz, que eu tenha o poder de ser eu a escrevê-la. E para isto, ou seja, a partir deste ressignificar a história, ressignificar a minha biografia, os acontecimentos da minha vida, à luz desta observação, deste entendimento, tem que haver um processo de autoeducação. O que é a autoeducação neste contexto? É a integração da sombra na consciência. É a integração destes aspectos escondidos, destes aspectos que antes não estavam acessíveis, a integração à luz da minha consciência para eu chegar à totalidade do meu self, ou, como eu costumo dizer, para eu chegar ao meu centro, para eu chegar ao meu lugar de pertença, ao lugar a partir do qual eu posso agir, pensar, sentir de forma íntegra, de forma total. Posso dizer que arquétipos são catalisadores da vida psíquica e que, portanto, eles estabelecem a ponte entre o inconsciente coletivo, não é? Este oceano onde estão todas as memórias e todos os conceitos e, enfim, tudo aquilo que construiu o mundo, e o mundo das ações humanas. Portanto, eles são quem faz a ligação entre uma coisa e outra. Podemos dizer assim, de uma forma muito simplista, que eles fazem a ligação entre a causa e o efeito. E a astrologia serve-se então das imagens para que, através da linguagem simbólica, possa traduzir o plano dos modelos arquetípicos e dar então este significado às etapas dos ciclos da vida, da morte e da vida.